Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos mais uma aula, né? Vamos lá, oitavo ano, vamos lá. Então, estamos na semana 25, prestem atenção. Hoje a gente vai falar do Canadá, etnias e línguas, movimentos separatistas e economia. Então, vamos lá. Os descendentes, etnias e línguas, a começar. Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos formam a maioria da população canadense, certo? O predomínio de pessoas dessas duas origens e a própria história do Canadá explicam por que o inglês e o francês são os dois idiomas oficiais do país, certo? O inglês em maior escala, né? O francês em menor escala, mais concentrado em Quebec, francês, que é uma cidade fundada por franceses. No entanto, quase 70% da população só fala inglês e apenas uma minoria se expressa nas duas línguas, está vendo? Outros grupos de europeus, além de indígenas, inuites, imigrantes asiáticos e latino-americanos, completam a composição étnica do Canadá, do país. Então, tem outras etnias em menor escala, mas tem, certo, no Canadá. Vamos lá, continuando. Vamos lá. O movimento separatista Quebec. Vamos entender esse movimento que ainda hoje perdura. A colonização francesa no Canadá teve por núcleo o Vale de São Lourenço, onde foram fundadas as cidades de Quebec em 1608 e Montreal em 1642. Em 1763, depois de vários conflitos com os ingleses, os territórios ocupados pela França foram cedidos à Inglaterra, mas os franco-canadenses, concentrados no território de Quebec, conservaram diversos direitos, entre os quais o de manter as leis já existentes e a liberdade de idioma e religião. Em 1969, os separatistas da província de Quebec obtiveram o reconhecimento e a oficialização da língua francesa em todo o Canadá. Em 1980, foi realizado um plebiscito para julgar a separação de Quebec, mas a maioria da população local se posicionou a favor da permanência da província na Federação Canadense. Tá vendo? Em 1987, um acordo firmado entre o governo canadense e os separatistas concedeu maior autonomia política à economia, maior autonomia política e econômica ao Quebec. Um novo plebiscito foi realizado em 1995 e o não à separação de Quebec venceu por uma pequena margem de votos, certo? Por quê? Porque existe um grupo menor do que, né, mas existe um grupo que quer a separação, certo? Mas ainda, por enquanto, é o grupo que está, vamos dizer, em maior escala um pouco, consegue deixar Quebec ligado ao Canadá, certo? A cidade de Quebec. Economia do Canadá. A economia do Canadá é marcada pelo intenso extrativismo, pela agropecuária moderna e altamente produtiva, e pela industrialização dependente da economia dos Estados Unidos, né? Então, tem essa questão alimentar no Canadá, boa parte da produção vem dos Estados Unidos, certo? Eles têm uma ligação com os Estados Unidos, como eu já tinha falado para vocês, né? São nações irmãs que, na sua maioria, foram colonizadas por ingleses, e aí tem esse vínculo, essa ligação, certo? Continuando. Recursos naturais, a exploração da taiga, vegetação nativa encontrada em grande parte do Canadá, torna o país o maior produtor mundial de papel e celulose, tá vendo? Canadá. Atualmente, a extração da madeira é feita em áreas reflorestadas de pinos, com técnicas e equipamentos modernos. O subsolo canadense é rico em recursos minerais e energéticos, como urânio, cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo, gás natural e carvão mineral. Então, existe uma riqueza grande mineral no território do Canadá. O Canadá tem a terceira maior reserva mundial de petróleo, além de grandes jazidas de carvão. O relevo montanhoso a oeste favorece a produção de energia hidrelétrica, que constitui 60% da energia elétrica do país, certo? Indústria e agricultura
após 1945, a indústria canadense recebeu grandes investimentos dos Estados Unidos e se desenvolveu de maneira complementar à indústria estadunidense. A região mais industrializada do Canadá está localizada no Vale do Rio São Lourenço, próximo aos Grandes Lagos. O Rio São Lourenço, naquela região lá, próximo aos Grandes Lagos, é a região mais industrializada do Canadá, na fronteira justamente com os Estados Unidos. Vancouver, no oeste do país, é também um importante centro industrial. A agricultura canadense é altamente produtiva e intensiva, com grande utilização de tecnologia. O Canadá se destaca na produção de grãos, com trigo e cevada, dos quais é grande exportador, certo? Então, como vocês viram, o Canadá tem, vamos dizer, uma riqueza mineral bastante intensa, certo? Vamos lá. A atividade da semana 25, continuando aqui, ó. Número 1, o México, oficialmente Estados Unidos, o México, oficialmente Estados Unidos mexicanos, é uma república constitucional federal. É o quinto maior país das Américas em extensão. Dentro dos critérios de regionalização física e socioeconômicos, esse país está localizado na América, voltando um pouquinho, viu, pessoal? Tem uma falhinha aqui na pergunta, certo? Mas aí eu vou voltar para cortar, para não cortar a gravação, né? Pergunta ficou meia aqui. O México é uma república constitucional federal. Ok. É o quinto maior país das Américas em extensão. Dentro dos critérios da regionalização físicos e socioeconômicas, esse país está localizado na América, aí sim, letra A, do Sul e anglo-saxônica, Central e Latina, do Norte e anglo-saxônica, do Norte e Latina. Né? O México ele fala o espanhol, o idioma oficial mexicano, né? E fisicamente, nos aspectos físicos, está acima, né? Depois da central. Então é só prestar atenção. Se ele está acima, tem a central e tem a do sul, qual a América que ele está? Né? E fala o espanhol, que é uma língua de origem latina. Então, é só marcar, tá fácil. 2. As imagens e as afirmações a seguir retratam e expressam o pensamento de duas lideranças pela luta da igualdade racial dos Estados Unidos. Essas lideranças são, respectivamente, olha só, temos aqui duas lideranças. Aprendemos a voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas não aprendemos a simples arte de vivermos juntos como irmãos. Isso aqui é uma liderança norte-americana, né? Bem punjante, né? Outra liderança aqui, ó. Não se pode separar paz de liberdade, porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha sua liberdade. Então, são duas lideranças negras que lutaram contra os preconceitos, né? Então, temos aí, ó, letra A, Martin Luther King e Michael Jackson, Martin Luther King e Malcolm X, Malcolm X e Barack Obama e Martin Luther King. Veja que está bem claro aí, viu? E a última questão, a 3, que tem a letra A e B, vamos lá. Vamos ler com atenção esse textozinho para a gente fechar. O Canadá, segundo os norte-americanos, com o Canadá tudo limpo, com o Canadá tudo limpo. Até porque a maioria dos americanos acredita piamente que o Canadá faz parte dos Estados Unidos. Falam a mesma língua, até e sem aquele sotaque perdóstico dos ingleses. E para telefonar, você não precisa nem colocar o código na frente do número. Só os 3 dígitos da cidade, mais o número chamado no interurbano, enfim. E vejam só as contribuições que o Canadá já deu à cultura americana. John Mitchell, Neil Young, Michelle John Fox, John Kennedy, James Cameron e Hockey. Que maravilha! Ai, sim,
tem aquela história de Quebec, e aquele povo fala francês, mas Quebec fica na Europa, não fica? Quebec fica na Europa? Não, claro que não. É uma afirmação que ele faz e depois faz uma negação. Só é um tipo uma brincadeira que ele termina com isso aí, certo? Então preste atenção. Letra A, o texto caracteriza-se pela ironia, que quando não é bem interpretada pode parecer uma afirmativa. Apresenta os dois problemas canadenses, um econômico e outro político citados de forma irônica pela autora. Né? O econômico já sabe, a ligação com aquele país. E o político, é só ver que tem lá a cidade que a gente trabalhou em Agorão com relação à separação. B. Explica o movimento separatista da província de Quebec. Está lá no texto, certo? É só fazer e prestar atenção. Ok? Vamos lá. Fechando aqui. Valeu.